Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje é o nosso terceiro dia que nós estamos tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Eu sou o pastor Nilson, né, e para mim é um prazer estar aqui compartilhando com você mais esta devocional. Tem o salmo de número 100, que é um salmo muito interessante para nós trazermos, né, essa questão da esperança, da voz de Deus, de esperança no salmo. Salmo 100 diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo de número 100 é interessante porque é um convite a louvarmos o Senhor, né? Mas não simplesmente um louvor assim meio sem muita expressão, né? Ele fala celebrai, né? Ele nos convida a celebrar com júbilo, com alegria, né? Com brados de alegria, porque o salmista aqui está dizendo, olha, as experiências que eu tenho com Deus, eu estou muito feliz. Então ele nos convida a celebrarmos o Senhor com júbilo. Só que aí nós vamos ver nesse salmo, né, o que fez, né, com que o salmista sentisse tanta alegria, tanto júbilo. O que aconteceu com o salmista? Né? Qual que é a palavra, a voz de Deus que ele ouviu, a ponto dele se sentir tão empolgado, né? Tão cheio dessa esperança, para ele estar anunciando e dizendo, olha, vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Né? O que provocou toda essa alegria no salmista? Bom, primeiro eu começo lembrando, né, que quando nós começamos a olhar para fora, nós temos duas maneiras de focarmos os nossos olhos já quando amanhecemos o dia. Ou você olha para fora, né, de você, e fora você vê as circunstâncias, você vê as pessoas, você vê esse mundo físico, você vê o que está acontecendo no mundo, você escuta as notícias, você ouve muitas vozes que estão no mundo, você vê estatísticas. Quando você olha para fora, você vê muitas coisas fora. Só que no nosso mundo, né, nós sabemos, principalmente o contexto atual que nós vivemos, que há muitas coisas que estão fora que nos preocupam, que nos trazem preocupação, medo, ansiedade. Então, quando a nossa alma, quando o nosso foco, já desde manhã, começa a ser nos fixarmos nas coisas que estão fora, a tendência nossa é muitas vezes nós enfraquecermos, temermos, ficarmos preocupados. Qual que é a melhor maneira de você começar o dia? Você olhando não para fora, mas olhando para dentro. Para dentro onde? Dentro de você. Olhando para o seu espírito, lá onde Cristo habita, no santuário interior que você tem lá, teu espírito, onde o Senhor habita. Quando você olha para dentro, em vez da sua alma, né? A sua alma é onde estão os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vontade. Então, ao invés da sua alma olhar para o mundo fora, primeira coisa, a sua alma olhe para dentro, lá para o seu espírito. E quando a sua alma olha para o seu interior, ela vai olhar para o Senhor. E ela vai ver algumas coisas, Deus falando ali com você. E aí você se sente fortalecido, se sente renovado, cheio de esperança e de fé para você viver esse dia. Então, faça esse exercício, né? Ao invés de acordar pela manhã e olhar para fora, primeiro olha para dentro de você. Mas o que você vai ouvir de Deus lá dentro? Então, o Salmo 100, ele me dá aqui 4 coisas, né, que eu quero chamar a sua atenção, que são coisas que nos mostram, que nos motivam e que fez o salmista ficar todo empolgado para dizer vamos celebrar o Senhor. Quais são 4 motivos que nós temos para nos enchermos de alegria e esperança pela manhã? Então no Salmo 100 que nós lemos, quando chega lá no versículo 3, ele diz, saibam que o Senhor é Deus. Primeiro ponto, saibam que o Senhor é Deus. Segundo, foi Ele quem nos fez. Terceiro, terceiro dele somos. Né? Terceiro dele somos. E o quarto, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então vamos lá. Primeiro ponto. Né? O que nós temos que
trazer à nossa memória, o que nós temos que olhar e pensarmos ali que vai nos encher de esperança. Primeiro, saber que o Senhor é Deus. Gente, perceba que aí não está dizendo saber que Deus é Deus. Está dizendo saber que o Senhor é Deus. Então, quando fala de Senhor, ele já pressupõe que há em nós, que há em você essa compreensão de que Ele é o nosso Senhor, que nós somos dele. Então, o Senhor. Então, existe uma aliança. Então, saber que o Senhor é Deus. Né? Então, você já começa a sentir uma segurança quando você pensa, olha, o Deus que eu sirvo, Ele é o meu Senhor. E quando você pensa também que Senhor ali, significa que Ele tem autoridade, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Todo o poder pertence a Ele. Então esse pensamento do Salmo que ele me enche de esperança, quando eu sei então que o Deus que eu sirvo não é simplesmente uma força, uma energia, mas Ele é o Senhor. Senhor sobre a minha vida e Senhor sobre todas as coisas. Tudo está no controle dele. Ele tem poder de mudar qualquer situação. O segundo ponto que o salmista coloca aí que nos enche, né, de alegria e de esperança, então ele diz saber que o Senhor é Deus. O segundo, foi Ele quem nos fez. Quando eu paro para pensar nesse segundo ponto, foi Deus que me fez. Você já ouviu muitas vezes falando, né, que quando eu e você íamos nascer, quando o óvulo lá no ventre da sua mãe foi fecundado, o espermatozoide que chegou lá, ele correu uma carreira com milhões de espermatozoides. E cada um deles que fecundasse ali no ventre da sua mãe, não seria você, seria uma pessoa totalmente diferente. Mas desses milhões, Deus fez você. Ele escolheu que você nascesse. Entre milhões de irmãos, meus e seus, que poderiam nascer, Deus escolheu eu e você. Então Deus tem um plano nisso. Então já comece o dia pensando nisso. Deus tem um plano na minha vida hoje, porque foi Ele quem me fez. Então quando Ele fez, Ele tem um propósito. Ele viu alguma coisa, né? Tem alguma coisa boa que Ele viu em mim. Não bom no sentido de que eu, né, sou bom. Mas Deus, ele olhou para mim, Ele olhou para você, e Ele viu alguma coisa em nós que Deus disse, eu quero Ele. Eu quero fazê-lo. Né? E aí sim Deus nos fez. Terceiro ponto, né? Diz que nós somos dele. Então, o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós somos, né? E como diz aqui o salmista, e nós somos dele. Né? O que significa? Que nós somos propriedade dele. Então Deus não simplesmente me fez, Deus não simplesmente fez você, mas nós pertencemos para Ele, nós somos propriedade dele, Ele cuida de nós. Ele ama, né, aquele que pertence a Ele. Assim como um pai, né, aquele pai que realmente tem, né, a expressão do que é pai. O pai ama seu filho, a mãe ama o seu filho. Então aquele pai, aquela mãe que ama o seu filho, porque o seu filho é dele, é filho dele. Então o pai e a mãe dão a vida pelo filho. Eles fazem de tudo, eles cuidam. Por quê? Porque é seu filho. Assim, o salmista aqui diz que nós somos dele. Pensa nisso, isso te enche de esperança. Você é de Deus. Você é dele, você é propriedade dele. E o quarto ponto, né, que fez o salmista se encher de esperança e alegria, é quando ele diz ali que, depois que ele diz que nós somos dele, ele diz que nós somos rebanho do seu pastoreio. Né? Nós somos rebanho do seu pastoreio. Então, quando você pensa lá no Salmo 23, que é a figura do pastor e das ovelhas, né? E o Senhor é o meu pastor, está lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera a minha alma. Então, quando você vai lendo o Salmo 23, você vê essa relação do pastor com as suas ovelhas. Então, quando o salmista aqui diz, lá no Salmo 100, nós somos rebanho do seu pastoreio, olha que coisa linda para nos encher de esperança. O pastor, já de manhã, ele vai conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Então, quando você acordar cada manhã, acorde pensando nisso. O Senhor vai me conduzir a tudo que eu preciso nesse dia. O Senhor vai me colocar num pasto verdejante. O Senhor vai me colocar no meio da vida. O Senhor vai me encher de esperança. E o Senhor vai me dar descanso. Porque o pastor leva as águas tranquilas, as águas de descanso.
e leva aos pastos verdejantes. Então, concluindo essa devocional de hoje, aí agora é o dia para você. Temos ou não temos motivo para nos enchermos de alegria, de esperança, né? Celebrarmos com júbilo, como o salmista ali fez? Sim, porque são 4 coisas aí que eu e você devemos pensar, né? Então, primeiro, sabei que o Senhor é Deus. Segundo, né? Foi Ele quem nos fez. Terceiro, nós somos dele. E quarto, nós somos rebanho do seu pastoreio. Fica com essa palavra de Deus hoje. Amanhã nós continuamos.